Olha eu aqui de novo, fala alunos, fala como vocês estão, fala queridos seguidores do nosso canal Ita Ciência. E hoje nós teremos mais uma aula falando de ciência. E hoje nós vamos falar de máquina simples, porque quem é que não tem uma panela de pressão em casa? Eu vou mostrar nessa panela que aqui nós encontramos uma máquina simples à nossa disposição para facilitar a nossa vida. Sejam todos bem-vindos ao canal Ita Ciência. E lembre-se, aqui você sabe mais. Bom, o assunto de hoje nós iremos tratar o conceito sobre máquinas simples e a sua importância para o nosso desenvolvimento. E quando a gente olha o conceito de máquina simples, nós precisamos entender primeiro o conceito de força. Quando a gente fala de força, nós estamos falando de uma grandeza física que vai nos ajudar a vencer a inércia. Ou seja, o corpo vai entrar em movimento a partir do momento que nós aplicamos essa força. E é preciso que nós entendamos quais são os elementos da força. Nós vamos ter o ponto de aplicação, que é a parte do corpo onde a força atua diretamente. Aqui nós temos uma pessoa aplicando vacina. Uma vacina. Repare que aqui seria o nosso ponto de aplicação. Então entendemos que o ponto de aplicação é a parte do corpo onde a força atua diretamente. Além do ponto de aplicação, nós vamos ter o sentido que a força está sendo aplicada. Se está sendo aplicada para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Esses são os sentidos que a força é aplicada. Nós temos a intensidade da força. E o que seria a intensidade da força? É o valor da força aplicada. E por último, a direção. A direção para onde nós iremos estar direcionando essa força. Se vai ser na vertical, se vai ser na horizontal ou se vai ser na diagonal. Então, só recapitulando. Quais são os elementos da força? Ponto de aplicação, sentido, direção e intensidade. Então, lembre-se, força é uma grandeza física, tá certo? Ligado à mecânica dos movimentos. E quais são os tipos dessa força? Então, nós vamos ter aqui nessa imagem mostrando quais são os tipos de força que nós podemos encontrar. Nós temos a força de atrito, força elástica, força magnética, força gravitacional, força aplicada, força de arraste, força de empuxo, tração ou tensão. São os tipos de força. Então, entendemos um pouco o conceito de força. Agora, nós podemos sim entrar no assunto máquinas. E repare, quando a gente fala de máquinas, nós vamos ter dois tipos de máquina. Nós vamos ter máquinas simples e vamos ter também as máquinas complexas. Então, o que seria uma máquina simples? São aquelas que modificam ou transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Olha, repara só, vou pegar aqui esse pregador. Nesse pregador, nós temos aqui uma máquina simples. Repare, ele está aqui parado, não é isso? Quando eu aplico uma força nesse lado de cá, existe o quê? Movimento. Então, eu coloquei aqui alguns objetos
Que são máquinas simples que nós temos no nosso dia a dia. Carrinho de mão, tesoura, alicate, pá, tudo isso são considerados máquinas simples. Aí a gente precisa entender como diferenciar máquinas simples e máquinas complexas. Repara, máquinas complexas são aquelas que irão utilizar de alguma força externa para que entre em funcionamento. Por exemplo, um computador é uma máquina complexa. A TV aqui é uma máquina complexa. Por quê? Para que ele se movimente, eu preciso de uma fonte de energia. E olha, tem outro tipo também de máquina complexa, que são aquelas máquinas complexas que usam um aglomerado de máquinas simples. Quer ver um bom exemplo? Uma bicicleta. Uma bicicleta usa um aglomerado de máquinas simples que, ao você pedalar, você estará aplicando uma força e a bicicleta entrará em movimento. Ou seja, bicicleta é uma máquina complexa. Então, a máquina que nós iremos estudar hoje é a mais presente no nosso dia a dia. São as alavancas. E o que seria a alavanca? É uma máquina simples, tá certo? Que nos permite multiplicar a nossa força, facilitando assim o nosso trabalho. Imagine só se você fosse levantar essa pedra com sua própria mão. Ficaria difícil, né? Então aqui você utiliza uma alavanca, né, que vai lhe permitir aumentar a força que você está aplicando. E então vai facilitar o levantar dessa pedra. Nós temos aqui os 3 elementos fundamentais para usar uma alavanca, que é, o ponto resistente, o ponto de apoio e o ponto potente. Então, repare, o ponto resistente é a força que deve ser vencida. O ponto de apoio é o ponto no qual a alavanca se apoia para realizar o trabalho. E a força potente é a força aplicada para movê-la. Então, observe que quando a gente vê o conceito de alavanca, nós precisamos entender que existe ponto de apoio, ponto resistente e o ponto potente. Agora que identificamos quais são as partes de uma alavanca, vamos entender quais são os tipos de alavanca. Então a primeira que nós temos aqui é a interfixa. E o que seria uma alavanca interfixa? É aqui o ponto de apoio, tá certo? Lembre-se, nós estamos focando, classificando as alavancas conforme o ponto de apoio. Então, o ponto de apoio vai ficar entre a força potente e a resistente. Já a interresistente, quem fica no meio é a força resistente, na onde o ponto de apoio vai ficar numa extremidade e a força potente na outra. Observe aqui, olha. A força resistente é o peso que eu tenho que erguer. Ele está aqui no meio. O meu ponto de apoio é o pneu, aqui no carrinho de mão. E a minha força potente é aqui onde eu estou aplicando. E, por último, a interpotente, né? O ponto de apoio, ela vai ficar numa extremidade. A força resistente vai ficar na outra. E agora, quem fica no meio é a força potente. É o que ocorre aqui nessa pinça. Eu aplico a minha força aqui no meio. Aqui nós temos uma tesoura, né? Lembre-se, a tesoura, o ponto de apoio é no meio. Então ela é uma interfixa. Já quando a gente tem um cortador de unha, a força é aplicada no centro.
Então, ó, o ponto de apoio fica lá, numa extremidade, e a força resistente na outra, tá certo? E o abridor, quando eu vou aplicar, é uma interresistente, porque olha, quem eu tenho que erguer está aqui. A força numa extremidade e a força potente no outro. Ou seja, vamos para o outro tipo de máquina simples, que é o plano inclinado, tá certo? Que é o quê? É um tipo de uma rampa que vai facilitar a execução de um trabalho, tá certo? Então repara só, aqui ó, nós temos alguns tipos de plano inclinado, uma rampa, tá certo? Olha, repara aqui, ó, para eu erguer, colocar um material em um caminhão, eu usei uma rampa aqui, uma brincadeirinha, um escorregadorzinho, é uma rampa, é um plano inclinado. O lugar que a pessoa sobe um degrau, um cadeirante aqui, ó. Nós vemos isso no nosso dia a dia nas ruas por onde nós passamos. Vemos aquelas rampas de acesso para cadeirante. Ali é um plano inclinado, é uma máquina simples, tá certo? Então, nós vamos agora perceber quais são os tipos de plano inclinado mais conhecido. E o primeiro é a cunha. A cunha é um plano de duas inclinações, tá certo? Nós vamos perceber isso quando a gente vê aqui o próximo slide, ó. Tá vendo, ó? Duas inclinações. E para que serve? Eu quero ampliar, abrir essa madeira. Então eu posso usar uma cunha, tá certo? A cunha, ela está presente em várias coisas. E algumas ferramentas traz o modelo de uma cunha. Por exemplo, um machado. Um machado é um exemplo de uma cunha. Um outro plano inclinado que a gente tem é o parafuso, tá certo? Agora só que repara, o parafuso, ele vai ter ranhuras inclinadas ao longo de uma superfície. Deixa eu ver aqui um parafuso para você ver. Você percebe que ele tem ranhura ao longo da superfície? É através dessa ranhura que nós conseguimos inserir uma porca e forçar, aumentar a intensidade de uma força, né, para apertar alguns objetos. Bom, queridos alunos, sendo assim, nós concluímos o conteúdo de hoje. É importante você fixar que quando a gente trabalha a questão de plano inclinado, cunha, nós estamos trabalhando com máquinas simples. E você se lembra que eu falei da panela de pressão? A panela de pressão, ele apresenta uma máquina simples. Repara só, nós temos aqui a tampa, né? E eu quero aplicar uma pressão nessa panela. Então, ó, eu tenho o ponto de aplicação de força, que vai ser aqui, nesse lado. Eu tenho o ponto resistente, que é aonde eu preciso vedar. E eu tenho aqui o ponto de apoio. Então, repara que esse aqui é um exemplo que nós temos no nosso dia a dia relacionado à máquina simples. Viu como é legal? E olha, aí na sua casa, com certeza vai ter vários objetos que usará máquina simples. O conceito de máquina simples está presente no nosso dia a dia. Você viu que a gente falou exemplo aqui como tesoura. Então, não precisa se preocupar. A máquina simples faz parte do nosso dia a dia. Mas olha, para que nós possamos compreender melhor, nada melhor do que um exercício, uma atividade. Então vamos fazer? Aqui está mandando você classificar como interfixa, fixa, interresistente e interpotente. Vamos classificar essas figuras? Repara só. Vamos olhar aqui, ó, o ponto de apoio, tá certo? PA está na ponta. Então, vamos ver ponto de apoio, ponto de resistência e ponto de potência. Ou seja, eu vou estar aplicando a força aqui e a minha resistência está no meio. Então, vamos só se lembrar aqui que nós temos, ó, quando o ponto de apoio está no meio, nós temos interfixa. Quando o ponto de apoio está numa extremidade,
e a resistência está no meio, nós temos interresistente. E quando a potência está no meio, nós temos interpotente. Então, repara, se aqui o ponto de apoio está na ponta, tá certo? E a resistência que está no meio, então aqui nós temos uma interresistente. Aqui é a mesma coisa da de lá. Quer ver? Então, ó. Aqui, ó. É o que nós temos ali na figura 2. Repare que a resistência está no meio. O ponto de apoio está na extremidade. E a potência na outra. Então, nós temos aqui interresistência. Ó. As duas de cima é interresistente. As duas de baixo são interfixa. Por quê? Porque repara onde é que está o ponto de apoio. O ponto de apoio está no meio das forças aplicadas. Então, deu para entender como nós classificamos as questões de alavanca? E olha, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade para que vocês possam colocar aqui nos comentários. Duas atividades, você vai colocar e deixar o seu nome, a sua turma e dizer qual é a resposta correta dessas duas questões. A primeira, você vai escolher uma dessas opções e dizer qual delas não é máquina simples, tá certo? Aí aqui eu tenho 5 alternativas, uma delas não é máquina simples. Já na terceira questão aqui, está perguntando qual os artefatos são máquinas simples. Ou seja, eu tenho aqui, ó, alguns artefatos. E alguns deles não são máquinas simples. Eu estou perguntando aqui quais são. Então você vai colocar o nome de todos os tecidos que são máquinas simples. Sendo assim, nós encerramos por hoje nossa aula. E lembre-se, canal Ita Ciência. Aqui você sabe mais.